presidente escolhido fosse paulista, o vice era mineiro. Quando o presidente escolhido fosse mineiro, o vice era paulista. Então não existia um outro estado brasileiro. Era só esses dois que dominavam o cenário político, né? Então nós temos aqui duas charges que representam isso. Essa segunda charge é ótima, né? Por quê? Porque coloca lá São Paulo e Minas e os povos dos outros estados, me dá uma chance, me dá uma vezinha aí, eu também quero sentar nessa cadeira presidencial. Ora, quem não quer, até eu queria, não. Mas enfim, infelizmente não tinha a ver para outros estados, não, era somente São Paulo e Minas. Então por isso o nome República Café com Leite, certo? Como o café era algo muito, mas muito importante, era o principal produto de exportação do Brasil, não é de se admirar, não é de se estranhar, e em um momento esse café entrasse num colapso, num declínio na hora das vendas. Por quê? Porque assim, imagina, eu quero vender, eu vendo caneta. Então eu vendo 5 mil canetas por mês, certo? Só que meu público aumenta. Então eu começo a aumentar a minha produção, 6 mil canetas. Meu público vai aumentar mais, 7 mil canetas. De repente, eu começo a produzir 50 mil canetas. Quer dizer, eu não vou ter para quem vender. Essas canetas vão ficar estocadas. Não tem mercado consumidor para elas. Então o que vai acontecer com essa caneta? Desvalorizar. Eu vou vender ela por um preço baixo, por quê? Porque eu tenho muitas canetas estocadas, então eu preciso vender a mercadoria, né? Só que esse convênio de Taubaté, meus filhos, foi justamente para evitar isso. Tipo assim, gente, os produtores, os grandes fazendeiros, cafeicultores, né? Olha, a gente tem muito café aqui, a gente tem para não correr não, vai ter que dar uma baixada no produto, vai desvalorizar e tal. O que a gente faz? Enfim, ficou aquele impasse. Para resolver essa situação, foi feito o convênio de Taubaté. O que esse convênio dizia? O governo federal, no caso o presidente, ele assumiu a responsabilidade para si, né? E disse, não se preocupa, vocês vão vender para quem vocês têm que vender, pelo preço que vocês têm que vender. O que sobrar, a gente compra. Deixa lá guardadinho. Agora ele compra com que dinheiro, meu povo? Dinheiro público. O dinheiro dos impostos. Olha só o dinheiro do povo sendo usado para uma boa finalidade. Comprar café para estocar e depois rebolar. Só para o café não desvalorizar. Você vê como é bom ter um governo que pensa na gente, que vê nossas necessidades e principalmente que gasta o nosso dinheiro com coisas úteis, né? Porque é muito útil você guardar café para depois jogar fora. Eu, assim, se vocês conhecem algo mais útil do que isso, eu não conheço, né? Então, o convênio de Taubaté foi isso. Foi essa obra-prima do governo, né? O governo federal comprava o café para o café não desvalorizar. Em compensação, gastava o dinheiro dos impostos, o café não era barato, né? Com ele. Né? Você diz, e aí, Fernanda, distribuiu o café? Distribuiu, acredito nisso que ele distribuiu, né? Essa imagem, eu acredito que dê para vocês visualizarem bem o que era esta imagem. Esta imagem é o Rio de Janeiro. Muito bem, esses primeiros presidentes quando assumiram, né, principalmente o Hermes da Fonseca, o Rodrigues Alves, enfim, Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador, mas aí foi transferida para o Rio de Janeiro, então o Nordeste ficou meio que de lado, né? Então o Nordeste ele vai cair um pouco no esquecimento, até hoje, né? Mas enfim, o Rio de Janeiro era uma cidade relatada como uma cidade fedida, como uma cidade feia, né? Como uma cidade que nem parecia que era uma capital. Então, alguns presidentes começaram a pensar em remodelar o Rio de Janeiro. Tipo assim, eu vou remodelar meu quarto. Beleza. Você imagina remodelar uma cidade completa. Isso leva tempo, isso é custoso,
Isso é traumatizante, certo? Então, o que eles fizeram? Fizeram empréstimos. Olha só que legal. Fizeram empréstimos para quê? Para tentar remodelar a cidade e deixar a cidade mais próxima, parecida com cidades europeias. Isso. Vamos transformar Rio de Janeiro numa cidade padrão europeia, certo? Só no povo que o Rio de Janeiro era cheio de cortiços. O que é cortiços? Favelas. No centro. No centro. Então era inadmissível eles deixarem que aquilo permanecesse. Então o que eles fizeram? Demoliram barracos, expulsaram pessoas de suas casas e disseram, olha, vocês não são mais bem-vindos aqui, vão-se embora, vão para os arredores da cidade. E começaram a remodelar a cidade. Então é por isso que hoje o centro do Rio de Janeiro é algo tão bonito, né? Copacabana, Leblon, né? É algo tão bonito, tão lindo, tão espetacular, que quando você vai para os arredores da cidade, você começa a encontrar o Morro do Alemão, a favela da Rocinha, certo? Por quê? Porque essas pessoas pobres, né? Alguns escravos, ex-escravos, porque a abolição da escravatura já tinha ocorrido, foram obrigados a irem para os morros, a irem para os arredores da cidade. Então, mais uma vez, é o governo mostrando que se preocupa com a gente. Para que se preocupar com as pessoas? O que vale é a beleza da cidade, cara. Não é não? Para que eu vou me preocupar? Você tá morando bem? Não, tadinho, chega, eu vou... Não me importa. Eu quero é que a cidade fique bonita, para o povo vir, fazer um cartão postal, sobre isso. O Rio de Janeiro continua lindo, né? E aqui embaixo nós temos uma imagem do Rio de Janeiro hoje, né? Bem parecido, quase a mesma coisa. Pronto, galera. Aqui, deixa eu só dar uma voltada, certo? Aqui nós começamos, só para vocês verem a imagem que eu disse a vocês que não era naquele momento, certo? É essa imagem aqui, né? Vocês sabem muito bem agora de quem eu vou falar, do Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, né? E essa imagem ao lado seria o Arraial de Canudos. Agora sim, vamos lá, vamos começar. Pessoal, vocês já viram que a República, ela não foi algo que o povo vibrou, que o povo vamos mudar, vamos sair dessa situação, nossa vida vai melhorar. Não. Na verdade, o povo nem entendia o que tinha acontecido. O povo ficava assim, o quê? Acabou? E quando parece, minha vida continuou, mas não sabia nem o que tinha acontecido. Então, na verdade, para o povo, pouco importava, né? Se tinha um presidente, se tinha um imperador, o que importava era que a vida deles não mudou em nada. E principalmente, eles nem foram informados do que tinha acontecido. Para você ver como, mais uma vez, o governo brasileiro se preocupa conosco em nos deixar a par do que está acontecendo, nos dá informação. Então, o que vai acontecer? Muitas revoltas vão ocorrer nesse período, né? Revoltas, elas ocorrem por algo que não está legal. Bom, eu acho que até demorou demais para ocorrer, né? Essas revoltas republicanas, elas podem ser separadas. Revoltas urbanas e revoltas rurais, né? A Guerra de Canudos é rural. Meu povo, preste atenção, guerra. Não é uma revolta, é uma guerra. Por quê? Porque a proporção que esse movimento ganhou foi gigantesca. E ela não durou, veja só, para o número de mortos que nós vamos ter, olha quanto tempo dura a guerra. Na verdade, ela dura menos de um ano. Mas assim, é para vocês verem, né, a flexibilização de quanto o governo estava disposto a conversar, a entender, a tentar resolver a situação. Também, a República começou, mas pouca coisa mudou, ou nada mudou, né? E quem era pobre ficou pobre, quem continuou pobre, quem era rico continuou rico, e tudo permaneceu da mesma maneira que era. Mas a República era uma república recém, né, proclamada. Então era muito comum o medo, né? A monarquia existiu por muito tempo, então era muito comum o medo na época da República desmoronar, da monarquia voltar, então tudo é uma ameaça.
A Guerra de Canudos, vocês já dá pra ver que é algo bem nordestino, né? Essas casinhas são bem típicas da nossa região, da região Nordeste. Então, o que foi? Gente, situação do Nordeste no final do século XIX. Gente, eu posso colocar a situação do Nordeste hoje, né? Claro, algumas coisas mudaram, mas é muito comum nós vermos esse quadro que temos aqui de fome, de seca, né? De falta de apoio político e como temos, certo? De violência, de desemprego, enfim, afinal tem tantos nordestinos saindo em busca de empregos em outras regiões, e de fanatismos religiosos, né? No Padre Cício, né? Enfim. O que aconteceu? Essa situação existia. E o que o governo federal fazia? Não vejo nada, não ouço nada, não escuto, não falo nada. Então, o Nordeste, como eu disse para vocês lá no início, ele ficou um pouco à deriva, né? O Rio de Janeiro bombando, lá sendo remodelado, São Paulo bombando com a produção do café, a região sul extremamente visada pela produção da carne, né? E o Nordeste